Lembram das aulas de ciências quando o professor sempre falava sobre o mico-leão dourado? Em meio a tantas notícias de animais que perderam seu habitat natural para os seres humanos e que acabaram sendo extintos ao longo dos anos, temos notícias que dizem exatamente o contrário. Hoje, iremos descobrir quais os animais que foram salvos da extinção nos últimos anos. Continua no vídeo que eu te conto tudo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de deixar seu like para ajudar a fortalecer o canal. Mico-leão dourado. Para começar a nossa lista, vamos falar do queridinho dos professores de ciências. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre esse animal que também é conhecido como sagui dourado. Durante o século XX, a população dessa espécie começou a desaparecer, pois perdeu seu habitat natural por causa da destruição. Em 1981, existiam apenas 200 indivíduos. Após esse número assustadoramente pequeno, a partir da década de 80, os cientistas começaram a trabalhar em programas de preservação e reprodução em cativeiro. Com todos esses esforços, os animais dourados foram devolvidos ao seu habitat natural e ainda foram colocados em novos espaços de florestas tropicais ao redor do Brasil. O número de indivíduos chegou a aproximadamente 3.200. Bongo oriental. O segundo animal da nossa lista de hoje é bem menos famoso. Conhecido por ser o maior antílope africano, o bongo oriental é um bovino que habita as florestas tropicais da África. Essa espécie sofreu na natureza devido à caça ilegal. No ano de 2000, o animal foi adicionado ao plano de sobrevivência das espécies e em apenas 6 anos, tudo parecia que iria voltar ao normal. Até que em 2013, a atividade humana passou a prejudicar a sobrevivência da espécie novamente. Quando restavam apenas 100 animais, novos programas de preservação e reprodução foram colocados em prática. Atualmente, depois de mais de uma década de trabalhos, a situação do bongo oriental ainda é complicada, pois existem mais indivíduos vivendo em cativeiro do que na natureza. Oryx árabe. O terceiro animal da nossa lista também é um antílope africano. O Oryx árabe foi tido como extinto no início dos anos 70 graças à caça excessiva. Porém, os cientistas não sabiam que ainda existiam alguns animais da espécie espalhados por zoológicos em todo o mundo. Essa informação levou os cientistas a colocarem em prática a Operação Oryx, que tinha como objetivo reproduzir e colocar novamente esses animais na natureza. Desde o início do projeto, os cientistas conseguiram mais de 240 indivíduos e em 1980 eles já tinham um número suficiente para começar a introduzir novamente esse animal na natureza. Atualmente, a espécie ainda se encontra na zona de risco, mas sua situação é controlada. Bisão europeu. O bisão também é conhecido como bisonte, é o maior animal terrestre da Europa. A caça desse animal ocorre desde a era paleolítica. A crescente população urbana também prejudicou o animal, uma vez que os seres humanos passaram a ocupar regiões que eram o habitat desses animais. No século XIV, esses animais começaram a desaparecer de países como a França. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos foram usados como forma de alimento para soldados. No início do século XX, o animal quase já não existia na natureza. Infelizmente, o último bisão europeu em liberdade viveu no Cáucaso por volta de 1927. Porém, graças a vários programas de conservação, foi possível juntar os 50 animais restantes que estavam espalhados e vivendo em cativeiro. Na década de 50, 12 indivíduos foram reintroduzidos nas florestas da Polônia e geraram cerca de 5.000 descendentes. Desses 5.000, a maioria ainda vive em cativeiro, mas alguns já foram introduzidos nas florestas europeias. Panda gigante. Foi apenas em 2016 que o panda gigante deixou de fazer parte da lista negra dos animais em extinção. Esses animais fofos também sofreram com a caça excessiva e com a perda de habitats. Por causa disso, os conservacionistas travaram uma guerra para evitar que a espécie fosse extinta.
É por isso que o panda gigante é o símbolo da WWF, Fundo Mundial para a Natureza. Todos esses esforços valeram a pena, pois nos últimos anos os pandas selvagens começaram a se multiplicar, passando a um número de quase 3.000 indivíduos da espécie. Atualmente, os pandas selvagens saíram da zona de risco, mas a situação ainda é preocupante, pois a maior parte da população dessa espécie vive em áreas dispersas e não protegidas. E aí, ficou curioso para conhecer outros animais que foram salvos da extinção? Não esqueça de deixar seu like, quem sabe eu posso fazer uma parte 2 para você com os animais que foram salvos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.